Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí? Fala, Fagnão! Estamos aqui de volta! E aí, gente, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Direto da Arca Podcast, né? E aí? Estamos no Spotify. Spotify já também. Aproveitando, Direto da Arca. E hoje iremos falar de uma santa muito abençoada, né? Por Deus, claramente. Uma aparição de Maria. E uma aparição. Semana passada, no podcast anterior, falamos de Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. Né? E estamos seguindo as sequências aí das aparições de Nossa Senhora. O que trouxe pra nós aí, Fagnão? Nessa sequência, hoje a ideia é a gente falar sobre a aparição da Medalha Milagrosa. Medalha Milagrosa. Que gerou a Medalha Milagrosa, né? Hoje muitas pessoas têm a Medalha Milagrosa espalhadas aí. Acho que a maioria dos católicos deve ter uma Medalha Milagrosa em casa. Ou uma réplica da Medalha Milagrosa em casa. A gente vai falar então das diferenças. Tem Medalha Milagrosa que ela é falsa, vamos dizer assim, a própria medalha é falsa. Enfim, tem essas histórias todas pra gente contar. E o que a gente quer falar é sobre a Medalha Milagrosa, sobre a aparição de Nossa Senhora que gerou a Medalha Milagrosa lá em Paris, em 1830. E aproveitando, antes de nós começarmos direto, né, no assunto, se inscreva no nosso canal no Instagram, Podcast Direto da Arca. Muito bom, é verdade. Né? Também mandem mensagens no e-mail, que estamos esperando até hoje, né? Algumas mensagens, já tivemos mais de não sei quantas mil visualizações aí que ouviram. E muito bom, isso mesmo. podcastdiretodarca@gmail.com. Isso aí, gente. Manda mensagem pra gente, mandem dúvidas. Chamem a gente no Insta, no inbox do Insta, manda mensagem, vamos falando aí. Vamos que vamos. A gente precisa postar mais no Insta, eu acho. Eu acho que nós temos mesmo. Não é verdade? Acho que tem que ser por aí. Vale a reflexão. Vale. Vamos lá. Qualquer dia a gente pode até fazer uma live. É verdade, a quente. Estamos planejando aí algumas coisinhas. Pra quem não sabe que a gente demora pra postar, a gente tá na quaresma de 2023. Exatamente. Pra deixar registrado aqui. Porque a gente demora pra postar, né, cara? Mas vai dar, vamos começar com mais frequência aí. Deixa só a agenda. É muita agenda, gente. É muita agenda. Muitas idas e vindas. Então, mas tudo bem. Vamos resolver isso. Vamos que vamos. A gente ficou de falar sobre as aparições, então roda a vinheta. Vamos nessa, gente. Seguinte. Nós falamos de Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. Que aí no México, apareceu no México no século XVI, e falamos aí da missão dos espanhóis. Nossa Senhora, na aparição, ela sempre vem e traz a referência do seu filho Jesus, né? Chamando o mundo para oração, para penitência sempre. E a contemplação de Jesus o tempo todo. Lá no México, ela apareceu como uma asteca, né? Ela apareceu vestida como uma indígena asteca lá daquela região. Então, essa foi a aparição que nós contamos de Guadalupe. Agora, na Medalha Milagrosa, nós vamos andar aqui 300 anos e muita coisa aconteceu no mundo de 1500 a 1800. Muita coisa. Entre elas, a gente tem o surgimento do protestantismo, ali com Martinho Lutero, no século XVI. Então, o mundo está numa convulsão. Essa convulsão começou ali no final da Idade Média. A Idade Média a gente conta... Como se fosse um conflito já nesse caso, ou não? Quando a igreja veio perdendo a representatividade no povo, eu não gosto de falar de poder, cara, a igreja perdeu poder, não é isso. A igreja era a referência do Fica povo. pesado, né? A igreja o clima, a palavra não é poder, então não é isso. A igreja, as pessoas guiavam as suas vidas pelos sinos da igreja. Era isso. E assim foi, praticamente de um pouquinho antes de Carlos Magno até agora na queda do Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino. Estamos lá em 1400 e pedrada. Então, do século IX ou do século VIII até o século XV, a vida das pessoas era guiada pela igreja. A gente chama esse período de cristandade escolástica. Esse é o bom período. Que a gente chama de cristandade. A queda da Idade Média, quando cai o Império Romano do Oriente, que é em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia,
Quando cai o Império Romano do Oriente, a gente dá como fim da Idade Média. Então, a Idade Média começa... a gente vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. Então, do ano 476 até 1400 e alguma coisa, que agora eu não lembro, ou seja, 1000 anos... Passou muita durou coisa, esse período chamado Idade Média. E nós já contamos bastante de Idade Média aqui, o quanto ela foi muito importante, que antigamente se chamava de Idade das Trevas e que a Idade da Escuridão, muito pelo contrário. A gente sabe que a Igreja passou a guiar a vida do povo, e aí ouçam e assistam os nossos últimos episódios, que a gente falou muito sobre isso. Isso que eu até comentar, tá? Nos nossos podcasts anteriores, não sei se tá no 16º, por ali, mais ou menos nessa base. A gente, do 14º até o 20º, a gente tem fala toda essa história da igreja toda. Tudo que aconteceu. Aqui agora, depois que então cai o Império Romano do Oriente, que é a região de Constantinopla, que é o Istambul na Turquia, ali a gente já estava num período que a gente chama de renascimento. Então, o homem estava tirando Deus do centro e estava colocando o homem no centro. Então, todos os valores da vida que eram guiados pela igreja, agora as pessoas estão rejeitando a igreja e querendo criar seus próprios valores. Seu próprio estilo de vida, sua própria forma de viver. Estão buscando uma, entre aspas, liberdade. Mas a gente sabe que só vai ser livre aquele que está em Cristo. Sim. Quando você se distancia de Cristo, você busca uma liberdade que, na verdade, é uma prisão e não uma liberdade. Vem o protestantismo ali no final do século XVI com Martinho Lutero, logo depois dele vão vir outros caras junto com ele, entre eles o Calvino e depois vinha Armínio, enfim, esses caras. A Europa ali está vivendo esse grande conflito protestante. Então, ali no século XVI a gente tem a Alemanha com Lutero, em direção à França, Itália, Espanha, a gente tem Calvino muito forte por ali. Lá na Inglaterra a gente tem os anglicanos, a coisa já tá ganhando uma forma, tá? E antes da gente falar da aparição da medalha milagrosa, eu acho que aí vale um ponto bem importante para a gente refletir. E qual seria? Porque um dos pontos que o protestantismo, que Martinho Lutero bateu ali, era o ponto da má formação dos padres naquele momento, não tinha seminários, nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a questão das simonias, né? O que são simonias? Simonias são você querer vender coisas que são do céu. Né? Eu vou vender pedaços da cruz, vou vender pregos que pregaram Jesus. O nome disso é terra da Terra Santa, é terra que Jesus pisou, enfim. Então, isso é chamado de simonia. E isso, de fato, estava acontecendo quando Martinho Lutero denunciou essas coisas. No Concílio de Trento, a Igreja Católica, que é o concílio da Contra-Reforma, quando a Igreja se reuniu para discutir os pontos que Lutero havia colocado em Wittenberg, na Alemanha, né, nas 95 teses. Então, quando a Igreja se reuniu no Concílio da Contra-Reforma, enfim, ela, de fato, já condenava, só reafirmou a condenação do que é a simonia. Mas, ainda assim, muitos padres, muitos clérigos daquela época tinham uma vida que se distanciava da vida de Cristo. Isso acontece com todas as religiões, né? Ela ficou muito grande e aí, de fato, uma parte do clero mais vinculada com o poder não tinha lá uma vida das melhores. Tão reta, né? Isso dentro da igreja, a fumaça do demônio entrou na igreja desde o início que ela nasceu. A gente falou disso aqui muitas vezes. Não estava sendo muito diferente ali naquela época na Europa, ali no século XVI. Estamos no ano 1500 e pouco, 1600 e pouco, século XVI, século XVII. E do lado da política, também começa a acontecer um fato. Na França, você tem um rei que é o Luís XIV. Sim. O Luís XIV na França, e aí estamos no ano de 1600 e pouco, ele era um rei no estilo meio faraó egípcio. Ele é o grande rei que começou a fazer que começou a fazer as grandes construções na França, como, por exemplo, o Palácio de Versalhes, que tem na França, e uma série de outras construções meio nababescas, gigantescas, vieram do período desse rei. E esse rei, para poder fazer todas essas construções, ele começou a colocar no povo impostos altíssimos. E isso já começou a incomodar. Muita escravidão, né? Pelo jeito que você tá dizendo, escravidão assim, da população, não caso? Necessariamente. Aí a gente está falando mais de exploração. Exploração do povo. Isso estava incomodando a burguesia. Sim. Que começava a nascer nessa época. Isso começou a incomodar muito o povo porque a postura dos reis até aqui não era essa postura. Né? Uhum. A postura dos reis até aqui, que foram formados lá na cristandade, era, na sua grande maioria, uma postura de rei que cuidava do povo. E não explorava. E não necessariamente um rei que ficava explorando o povo para ele viver como um faraó.
E esse rei foi tão louco, cara, nesse sentido, que ele se intitulou o Rei Sol. E a gente já falou na Bíblia muitas vezes que Sol é atribuído a Deus. Então, ele começou, de certa forma, a se colocar no lugar de Deus. Ele dizia que ninguém tinha um poder maior que o dele. Tanto é que esse período na história se chama absolutismo. Então, a coisa já começou a ficar estranha. Então, o comportamento desse rei, que se achava acima de todos, inclusive da política, ninguém mandava nele de jeito algum, ou seja, quase um faraó, começou a incomodar a população como um todo. Então, isso, no campo político, a gente tem isso acontecendo. E aquilo vai virando um caldeirão, né? É um caldeirão de pólvora, cara. Vai ferver. Aquilo vai incomodando o povo, a França começou a se endividar drasticamente. E toda vez que a França se endivida drasticamente, a gente já viu lá na história dos Templários, quando o rei Felipe o Belo tentou, na verdade, espalhou as mentiras com os Templários para roubar todo o tesouro que os Templários tinham. Tudo mais, para poder trazer para o lado deles. Lá no século X, no século XIII, a gente tem agora, no século XVII, acontecendo isso de novo. Mesma coisa, para falar a verdade. Então, cara, a França tá ali, esse rei francês super endividado, um problema fiscal gigante, e o povo começa a se incomodar, porque isso vai gerando pobreza. Ok, isso no campo político e social. No campo da igreja, a gente tem uma parte do clero, uma parte dos padres, uma parte dos ordenados, com uma vida que também não é uma vida que agrada a Deus. Totalmente fora do... Mas, por outro lado, os santos também existem. Então, nessa mesma época, por exemplo, é a época de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é um doutor da igreja. Um grande doutor da igreja. E é um doutor que lutou contra o protestantismo naquela região da França, que eram os calvinistas. E um problema dos calvinistas é o que a gente chama de... me fugiu agora a palavra aqui. Momentos não, lembranças. Me fugiu aqui, me fugiu. Vamos caçar, mas, enfim, vai lembrando aí. Enfim. Esse aqui é o que a gente chama de preleção, né? Na verdade, né, é que você é um cara eleito. Me fugiu completamente a palavra aqui, completamente, a gente me perdoa. Então, os calvinistas, eles têm até hoje, né? Se você vai nas igrejas presbiterianas, a gente tem a questão da predestinação. Aí, lembrei. Aqui está dizendo que consiste em ter a pretensão de reivindicar isso de forma normativa ou antropologia. Predestinação. Então, os calvinistas, ele tem aqui que é a questão da predestinação. Resumidamente, diz o seguinte, que não há o que você faça que te leve ao céu. Quem está escolhido para ir ao céu já está escolhido para ir ao céu, e quem está escolhido para ser condenado vai ser condenado e pronto, acabou. No caso, então, nós buscamos o céu, certo? Com nossas ações. Nós buscamos o céu. E a gente pode ou não ganhá-lo. Sim, com nossas ações, que é o que nós estamos buscando. Ou não. Porque, como o Tiago diz, me mostre as suas obras e eu te mostrarei a sua fé. E no caso dele é totalmente ao contrário disso. Não, a questão da predestinação diz o seguinte, é que eu estou resumindo, porque o nosso foco é outro. Mas a predestinação vai dizer que se você vai para o céu, isso já está determinado. Pronto, já era. Já está determinado. Por mais que você leve uma vida bagunçada, independente, em algum momento... Não é que é independente. É que em algum momento você vai apresentar um comportamento de santidade e você vai atingir o céu. Pronto. Então, se você não apresentar esse comportamento de santidade, você não vai para o céu. E tem uma característica muito importante, cara, muito importante com a questão da predestinação, que é um dos sinais... Vamos dizer sintomas, mas dos sinais da predestinação é que você normalmente é uma pessoa de sucesso. Por exemplo, principalmente sucessos políticos, financeiros. Agora, os que estão lá no topo da... Daí vem essa questão das igrejas dizendo o seguinte: eu não tinha nada, e aí quando eu encontrei Jesus, agora eu tenho casa, carro, emprego. Essa discussão toda do sucesso, a teologia da prosperidade, ela é muito dessa época. Que existe até hoje. Sim. Existe até hoje. Então, João Calvino, que aí vamos dizer assim, o fundador dessa linha de pensamento protestante, é o que funda as igrejas presbiterianas. Tá? Então, estou resumindo, depois a gente pode entrar muito mais em detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: São Francisco de Sales, no século XVII, combatia a ideologia calvinista. E ele conseguiu converter muita gente. Mas, cara, no processo de conversão, lá no início dele, a discussão sobre predestinação o deixou confuso. Certo. Ele chegou a ficar deprimido, chegou a ficar doente, porque ele não se achava um predestinado. O São Francisco de Sales não se achava um predestinado. Tempos depois, ele venceu
essa barreira psicológica e as coisas andaram. E por que eu estou falando de São Francisco de Sales ali no século XVII? Porque ele fundou algumas ordens. E uma das ordens que ele fundou, que eu acho que aí é muito relevante, a gente aparece uma santa, depois foi canonizada, que é Santa Margarida Maria de Lacoque. E por que é interessante? Ela é uma mística, já muito santa, e ela é a primeira que tem a revelação do Sagrado Coração de Jesus. Ela que viu ali o coração de Jesus? Conte-me mais. Sim. Deixa eu até colocar. A gente ia falar sobre aparições de Maria Não, e vamos mas falar aí sobre o você Sagrado já tá Coração de Jesus. Quem quer saber sobre o Sagrado Coração de Jesus? Pô, a gente ia falar de... Mas vamos lá. É porque uma coisa está vinculada com a outra. É que precisamos falar dela para chegar na medalha milagrosa. Para você que a gente pra você que tá entrando agora no podcast Direto da Arca, seja muito bem-vindo e se acostume com isso. Assim, para você saber da história, tem que saber da raiz. Se você não souber da raiz, cara, não vai adiantar nada. Então, Santa Margarida Maria de Lacoque, ela já era uma mística, já bastante desenvolvida no caminho de santidade. Jesus aparece para ela. E Jesus faz uma aparição para ela e a deita no seu peito. E aparece para ela no dia do São João Evangelista. E a gente precisa entender que São João Evangelista é o que mais fala sobre o coração de Jesus. Por isso que a gente fala que o evangelho do amor é o evangelho de São João Evangelista. Porque é o que mais fala. Tanto é que na última ceia é ele que deita no peito de Jesus. Não é isso? Ele encosta a cabeça no peito de Jesus na última ceia. A gente tem o relato de primeira pessoa, que é ele que diz que a lança transpassou. Transpassou Jesus e obviamente atingiu o coração. Transpassou o lado e atingiu o coração de Jesus, da onde escorreu água e sangue. Então, no dia do São João Evangelista, que é dia 27 de dezembro, ela tem uma aparição de Jesus. E então, você vê como as coisas são, né? Se a gente pega o relato, por exemplo, pega um relato aqui de São João Evangelista. Por exemplo, a gente pega aqui Evangelho de São João, capítulo 19, vamos pegar dos versículos do 32 aqui em diante. Aqui Jesus está na cruz, tá? Então vieram os soldados, versículo 32, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, né, dos que estavam ao lado de Jesus, e que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha deste fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura, olharão para aquele que transpassaram. Então, São João Evangelista é o que mais fala sobre o coração de Jesus, né? Então, no dia de São João Evangelista, enfim, lá, Santa Margarida Maria de Lacoque estava rezando. E um ponto importante, né? Ela estava rezando em frente ao Santíssimo Sacramento, em frente à Eucaristia. Então, ela estava com a Eucaristia, e aí ela encontrou Jesus na primeira aparição. Jesus a colocou no seu peito. Ela deitou a cabeça no peito. Imagina, deitou a cabeça no peito de Jesus. Nossa, e ali ela fala do que ela sentiu, do amor absoluto que jorrava daquele peito, né? Essa é a primeira aparição. Imagina isso. E aí depois tem a segunda aparição. Na segunda aparição é a famosa aparição da imagem que nós temos do Sagrado Coração de Jesus. Ele abre o peito e mostra o coração para ela. E aponta o coração, né? Que é a imagem que tem aí na casa de quase todo mundo. E eu vou ser sincero contigo, Tiago, não é cortando não, mas sempre vi a imagem. Acho que muitas pessoas já viram a imagem no quadro, algo do estilo, né? Da Divina Misericórdia, às vezes coloca ali também as duas imagens, mas nunca soube dessa história. Tô aprendendo mais uma contigo aí, que então, não estava, né? Eu tinha estudado algo, entrou na pauta e agora tô muito feliz em saber. Até porque que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque ele aponta para o coração e ele diz, o meu coração, ele se consome de amor
pelos homens. Se Nossa, consome de que amor. lindo, Eu não cara. consigo resistir. Ele solta até, né? E, assim, tô dando as minhas palavras, mas em linhas gerais, assim, eu não consigo resistir ao amor que eu tenho pelos homens. E meu coração se inflama. Ele até fala, se consome de amor. Por isso que muitas vezes a gente vê a imagem do Sagrado Coração. Ou ela tá com a coroa de espinhos, ou ela tá pegando fogo. Sim. Né? Então, Eu já vi as duas imagens. Ele se consome de amor, ele se consome de amor. E aí ele fala para ela algumas coisas. Entre as coisas que ele fala para ela, ele diz o seguinte: as pessoas me desrespeitam na Santíssima Eucaristia. Nossa. Me desrespeitam. Quantas vezes o Santíssimo está exposto e a pessoa está pensando nos boletos que ela tem para pagar? Não se entrega verdadeiramente. Não se entrega, não consegue se entregar verdadeiramente a Jesus. Nossa. Né, Senhor, eu quero me entregar, que eu esqueça absolutamente todas as coisas e eu quero me estar entregar só ao aqui agora, Supremo neste Bem. momento. Ao Supremo Bem. Entenda. Isso... E muitas pessoas não conseguem, isso é um sofrimento muito grande. Mas por que ela não consegue? Isso faz parte da nossa inclinação, fruto do pecado original. Isso aqui, cara, ele é um resquício, ele é um sintoma, ele é algo que ficou na nossa alma porque a gente não consegue apreciar o Supremo Bem. Já é quase o mal da humanidade. pra As falar a pessoas verdade, querem né? muito ir pro céu, mas não conseguem ficar nem... A gente, né? Eu falo por mim também. A gente quer muito ir pro céu, mas ficar 20 minutos na frente do sacrário já é um desespero. Nossa, que Então, sofrimento, né? Tá ali. e cara, eu tô querendo ir pro céu, eu não consigo ficar nem no sacrário, nem 10 minutos. Então, ali, Jesus está falando muito sobre isso. Quanto que as pessoas o desrespeitam? Porque não conseguem estar com eles. Mas a gente não consegue, e ele entende em sua infinita misericórdia, porque nós estamos maculados. Nossa alma, ela está ferida. Ela tem uma sequela da nossa doença, que é o pecado, fruto do pecado original. Ficou uma sequela. E a sequela é essa inclinação, essa dificuldade que a gente tem de se inclinar ao bem. Então ele fala muito sobre isso, assim, as pessoas estão me abandonando, as pessoas não estão prestando o louvor e a adoração que precisam, porque eu as amo profundamente. E o que é interessante, lembra que Jesus é o juiz perfeito. Então o que ele está querendo dizer? Assim, vocês não estão me amando o tanto que eu me entrego por vocês. Essa relação não é recíproca. É claro que Jesus e Deus sabe que essa relação não vai ser recíproca, porque na própria aliança que Deus faz com Abraão no Antigo Testamento, é só ele que passa no meio dos animais partidos, né? Ele já não espera, ele sabe que o homem vai ser muito falho. Então ali o que ele está dizendo é, vocês são muito falhos, cara. Quando vocês se unem a mim, vocês se unem impuros. Quantas vezes, quando a gente recebe a Eucaristia, se você não está em estado de graça, na Eucaristia nós temos corpo, alma e divindade de Jesus. Então, quando a alma de Jesus toma contato com a nossa alma, o quão puro nós de fato estamos. E se nós não estamos puros, a gente não vai conseguir se unir a Ele. Então, em linhas gerais, né? Não se junta é isso o que ele céu vai e a mostrando terra, para um ela. exemplo, É isso água que ele e vai óleo. é isso que ele vai mostrando para ela. E aí ele fala um segundo ponto que machuca muito a igreja. Jesus diz o seguinte: em especial o meu desapontamento, aqui eu estou usando as minhas palavras, em especial o meu desapontamento pelos meus filhos ordenados e queridos. Dentro do próprio clero, dentro da própria ordem, quantos padres ordenados de fato não respeitam a Eucaristia, de fato não exercem a sua ordem. Vocês são meus filhos queridos e meus filhos prediletos. Quanto sofrimento! A gente tem que entender que o povo de Israel no Antigo Testamento, ele é o povo sacerdotal. É ele que vai trazer Jesus para a gente. Né? É o povo de Israel. Sim. Depois do povo de Israel preparado, agora Jesus vai ser entregue à humanidade. E um novo povo de sacerdotes foi criado. E quem é esse novo povo de sacerdotes que vai evangelizar o mundo todo? São os padres, os bispos, os ordenados. Esse é o nosso povo sacerdotal. Então ele estava sofrendo muito com isso já naquela época. Deus sofre tanto no Antigo Testamento atrás dos judeus, né, dos sacerdotes, Sim. do povo sacerdotal. Imagina o desespero que ele tem com os padres ordenados quando ele percebe que ele não é adorado na dignidade que ele merece. E além disso, o quanto das ovelhas, né, dos fiéis que são levados para outro caminho que não o caminho da Eucaristia. Então é isso que ele fala. E aí a gente tem que entender o seguinte: então, se no lado social, político, a gente tem um rei que está se intitulando Deus, passando por cima de tudo e todos. do outro lado, no clero, o clero também está doente.
Claro, nós temos santos magníficos, como São Francisco de Sales. Sim. Nós temos, naquela mesma época, Santa Teresa d'Ávila, naquele mesmo período. Então a gente tem santos maravilhosos, maravilhosos. Mas a gente também tem o clero doente. Uma boa pedaço Muito do clero machucado. doente. Então, quem deveria... De um lado, você tem um opressor com o povo, e quem deveria pastorear... não está pastoreando. A luta, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, porque os santos que estão guerreando, eles são poucos, e os outros estão se afastando. E aí Jesus vai dizer, também estou dando as minhas palavras, ele vai dizer, isso não vai terminar bem. Já sabia. Isso não vai terminar bem. Né? Isso não vai terminar bem. A história passa, porque a gente está em 1600 e pouco, a sequência dos reis, dos Luíses, vamos dizer assim, né? O 14, o 15, o 16, o 17, segue a mesma linha desse Luís XIV maluco. E a França, o povo oprimido, aquilo é um caldeirão de pólvora, a igreja balançando, brigando com os protestantes, aí, sem conseguir se achar, os protestantes ganhando terreno. E aí na França a história avança um pouco e aí explode o que a gente chama de Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? 1789, um grupo... os caras já estavam revoltados, né, com a forma como os reis conduziam as coisas. Também estavam desconfortáveis porque queriam a tal da liberdade. E diziam que a Igreja Católica ela suprimia as liberdades porque, na verdade, queria que a pessoa fosse feliz. A Igreja só queria que a pessoa fosse feliz, mais nada. E vamos falar muito mais sobre isso até. E aí começa um conjunto de revoluções ali na França, que aí... Em linhas gerais, o que a coisa acontece você tem esses grupos, eles se reúnem num ginásio. Se eu não estiver enganado, até um ginásio de tênis. Eles se reúnem nesse ginásio e você tem de um lado direito, você tem os gerondinos, que eles estão querendo só pegar a monarquia que está ali e colocar em ordem. Né? Quero resolver isso aqui que tá uma bagunça. Cara, esse rei que está se achando acima de todo mundo, vamos colocar ele aqui mais próximo do povo. Vamos acertar ele. Vamos restaurar os direitos, uma boa parte dos direitos naturais. O que são os direitos naturais? Né? A propriedade é um direito natural. Ninguém pode roubar o que é seu. Né? Vamos restaurar... colocar ordem na bagaça. Assim, o direito à vida, né? Os direitos que são naturais. Então, isso era o lado... Mas vamos trazer isso através do movimento, de uma discussão mais popular, não tem esse rei acima de todo mundo, vamos baixar um pouquinho esse rei e vamos dar uma arrumada. Do lado esquerdo, você tinha os jacobinos. Os jacobinos, por isso que a gente chama de direita e esquerda. Do lado esquerdo... Deixa eu te falar agora, porque hoje em dia é direita e esquerda. Exatamente nasceu nesse dia. Exatamente nesse dia. É por isso que chama direita e esquerda. Porque na direita você tinha quem queria conservar com alguns ajustes, e o outro mas lado conservar e não sair destruindo todas as coisas. E do outro lado, que é o lado da esquerda, ele quer destruir com tudo e começar uma coisa completamente nova. Esse era o lado dos jacobinos. E no final das contas, os jacobinos ganharam. Passa-se ali 1 ano ou 2 anos, se eu não estiver enganado, eles vão, catam o rei e ainda enforcam o rei na praça pública, o rei, a rainha, todo mundo. Tem a revolta da Bastilha, enfim. Então, quem ganhou foi esse lado esquerdo. E esse lado esquerdo, o que ele quer fazer? Ele quer reconstruir tudo. Então, destrói tudo. Tudo que a igreja colocou nos últimos 1000 anos para ordenar o comportamento das pessoas, a gente não quer mais. Você tem filósofos aqui que foram incentivando essa massa ao longo do tempo, né? Voltaire, Rousseau, são caras que vieram incentivando, e a gente tem a famosa frase do Voltaire dizendo, criticando muito fortemente a Igreja Católica, demais da conta, e dizendo, solta até aquela frase, né? Que enforquemos o último rei nas tripas do último padre. A partir dali nasce um período chamado período do terror, cara, que é quando eles começam... primeiro os jacobinos ganharam, mataram o rei e começaram a matar os gerondinos. Depois os jacobinos começaram a se matar entre si, começaram a matar os padres, porque a igreja que era a culpada. Em 1789 a culpa é da igreja. Eles são culpados, vai morrer todo mundo. Eles precisam matar muita gente de uma vez. Eles inventam, por conta do médico que chamava guilhotina, eles inventam a máquina que é a guilhotina, começam a matar um monte de gente, e ali em 2 anos eles matam entre 20 mil e 40 mil pessoas. Caraca, pra você matar 40 mil pessoas, pra você matar 20 mil pessoas praticamente num ano, cara, o ano tem 300 dias. Então você está matando quantos por dia? Né? Faça essa conta, 700 pessoas por dia. Caraca, matando 700 pessoas por dia na praça.
Imagina o A fedor que fila, na casa. vai, prau, é um atrás do outro. Por isso que foi um monte de padre, cara, assim. Porque eles, primeiro os jacobinos matam os gerondinos, depois eles matam os padres, depois não sobra mais ninguém, eles começam a se matar. Se matar. Aquilo vira uma confusão do tamanho do Ninguém mundo. sabia mais pra onde tava indo. E aí a gente tá ali por volta do início do século XIX, aparece o Napoleão Bonaparte, voltou encurtando uma história que é longuíssima, aparece Napoleão Bonaparte e Napoleão Bonaparte assume o poder na França, e não só na França, como ele quer assumir agora o poder na Europa inteira, se titular o imperador, ele começa a visitar cada um dos países, avançar e invadir os países e matar os reis. Nessa jornada, era a hora que ele também tenta... É o único rei que ele não consegue matar, o rei de Portugal, porque o rei de Portugal se manda para o Brasil. Veio pra cá. E aí, 1808. Você é louco que eu vou ficar aqui, irmão? Depois a gente vai contar, quando a gente falar sobre a história do Brasil, mas o fato é, a França ficou naquela confusão por conta da Revolução Francesa, mataram o rei, mataram os padres, começaram a se matar, vem o Napoleão Bonaparte, põe ordem militar, com uma ditadura na coisa, mas também não dá certo. O Napoleão, enfim, perde a guerra, é exilado, a gente depois conta a história do Napoleão. E a França tenta restituir os reis, ali em 1814 e 1815. Tenta restituir os reis, novamente, coloca o rei no poder, tenta organizar, mas Deixar o mais fato é, certo. cara, os valores deixados por Deus desapareceram. Não tinha mais nada. Não, eles Se tornaram colocaram... ateus, no caso? Não, cara, naquele momento? eles... Lembra que, como a gente falou muito de heresias, Aham. você sempre conta outro pedaço da história, né? Verdade. Você começa igual e dá outro rumo. Então, qual aconteceu dessa forma, não. Qual é o aconteceu lema dessa da forma qual é o lema da Revolução Francesa, né? O lema da França até hoje: liberdade, igualdade e fraternidade. Então eles falaram, mas eu quero uma liberdade sem Deus, né? Sem Deus. Eu quero uma igualdade que, na verdade, ela não tem sempre Deus com todos os homens, e eu tenho uma fraternidade que ela não é baseada na caridade. Quem faz a fraternidade? O governo. Uhum. É daí que vem aquele negócio que o governo tem que cuidar do social, o governo tem que cuidar do pobre, o governo tem que cuidar dos desassistidos. Não era assim o pensamento. O pensamento de caridade é você cuida do pobre. Um cuidando do outro. Aí, Ale, vem um ponto muito importante. Conte-me mais. A galera de esquerda não fala que Jesus era o cara mais revolucionário e tá vendo como Jesus cuidava dos pobres, e você não quer cuidar dos pobres? Sim. Aí você fala pra ele, não, você tá certo, a gente tem que cuidar dos pobres mesmo. Aí o que o cara de esquerda fala? Não. Sim, por isso que o governo tem que cuidar do pobre. Não. É você cuidar do pobre. Jesus vai dizer, né? Quando você cuida de um desassistido, quando você assiste um pobre, uma viúva, um migrante, um preso, é a mim que você está cuidando. Sim. Não é isso? Mas quando você cuida, a obra de caridade, da virtude teologal é sua. O que você faz? Quando você diz que teu lema é fraternidade, o lema do Estado, você transferiu para o Estado essa responsabilidade. Aí é fácil fazer caridade, né? Sim. Fazer caridade transferindo para o outro. E você transfere para o Estado a tal da fraternidade. E aí é tranquilo. Não Não tá vindo pode. nada pro meu lado, O que é então? isso? É deturpar completamente o conceito. Lembra aquele rei que queria ser Deus? Agora é o governo querendo ser Deus. Não, delega para o governo fazer a caridade. Então é fraternidade, não é você que tem que cuidar do povo. Aí começa a deturpar. E a justiça? Tá, eu quero a justiça para todos. Mas ela é uma justiça que protege o senso de justiça que ele é natural. Eu quero uma justiça para todos. Tá, o que é justiça para todos? Sei lá, o Henrique não tem terra. Então pega a terra do Alê e dá para o Henrique. Não, mas a terra é do Alê. Não, mas o Henrique não tem não tem terra. Uhum. Então a gente tem que... Isso aqui é um senso de justiça. Equilibrar. Cara, mas é um senso de justiça que fere os valores que são naturais? Agora, um senso de igualdade. Não, todos são iguais. Não, as pessoas não são iguais. Não, mas mulher e homem são iguais. Não, mulher é mulher, homem é homem. Sim. Não são iguais.
Então, mas é o Estado que vai dizer o que é justo, o Estado vai dizer o que é igual, o Estado vai fazer caridade, ou o Estado é fraternidade. Certo. Então, o que você fez? Você pegou os valores de Deus, que estão colocados no humano, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos chamados a desenvolvermos essas virtudes. Nós somos chamados a desenvolvermos essas virtudes. Quando você diz humano, não é mais para você desenvolver essa virtude, porque essa virtude vai estar lá no Estado, você jogou um outro ente, um outro ser, que ele vai ter as virtudes que deveriam ser suas. Ao contrário. E agora você pega um caminho de heresia. Isso é o que começou a nascer ali. Por isso que toda a bagunça que a gente vive hoje vem daquela Revolução Francesa. Muito tempo atrás. Desse ponto da Revolução Francesa. Mas que Jesus, 200 anos antes, com Santa Maria, Margarida Maria de Alacoque, ele já tinha dito para ela, isso não vai terminar bem. Né? Vocês vão se destruir. Esse caminho é um caminho de destruição. E cadê os meus ordenados que também estão se destruindo? Tava tudo envolvido já nesse meio. Passa Napoleão, se restitui os reis na França de 1790, vamos dizer assim. Anda 40 anos, a gente chega em 1830. Esses 40 anos de deserto, vamos dizer assim, né? Nós no Vamos dizer assim, rocambole nós do rocambole de novo. Voltamos no O rocambole. povo de Deus ficou 40 anos andando no deserto para se encontrar. Para achar a terra prometida. Lembrando que quem leu o Antigo Testamento sabe que o povo não demorou 40 anos para achar a terra prometida. Ele achou rapidinho a terra prometida. A diferença é que ele não quis entrar, porque ficavam falando que não dava para invadir, porque não tinha como entrar, porque não sei o quê. Então o povo não entrou, mas achou rápido a terra prometida. Até o povo estar pronto em Deus para receber o que é de Deus, que era a terra prometida. E ainda assim, recebe com muita força, né? Recebe com muita luta. E aí a gente tem o famoso cerco de Jericó. Quando Jesus é batizado, logo em seguida, ele vai ao deserto, e são 40 dias, de jejum no deserto, que é o que a gente está celebrando hoje, a Quaresma. E agora, uma grande virada da humanidade, a gente tem a Revolução Francesa, e aí vem os novos 40 anos, e 40 anos depois, Jesus não aparece. Quem aparece é Maria. Vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. Antes da gente chegar nesse ponto da aparição, vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. Bora, eu adoro. Momentos e... Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Fazer uma reflexão. Jesus tinha 12 apóstolos. Certo. Um traiu ele e ficaram 11. Certo. Beleza? Parece o caso dos 10 negrinhos da Agatha Christie aqui. Então Jesus tinha 12 apóstolos, um traiu ele e ficaram 11. Beleza? Os guardas pegam Jesus. Sim. Os apóstolos somem. Pedro ainda fica ali, tentando, corta a orelha de um soldado, vai lá, mas ele ainda assim negou Jesus e vazou. A gente sabe que todos os outros apóstolos, então dos 11 que sobraram, 10 vazaram. Sumiu. Não, 10 não, 9 vazaram. Que um se matou. Tínhamos 12. Um traiu, que foi o que se matou depois, ficaram Judas, 10. isso. Dos 10, 9 fugiram, entre eles o Pedro. Sim. E a gente sabe que um apóstolo ficou. Sim. Esse apóstolo é o que vai até a cruz e narra a lança transpassando o coração de Jesus. Sim. Este apóstolo na cruz com Jesus, só ele sobrou. De toda a igreja, só ele sobrou. Ficou lá até o fim. E ao lado dele, as mulheres. Entre as mulheres, a mãe de Jesus. Sim, Maria. Jesus fala para Maria, eis aqui o teu filho, que é João. Sim. E fala para João, eis aqui a sua mãe, que é Maria. Então ali a gente sabe que Maria se torna... Maria já era, obviamente, é declarada a mãe da igreja. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, não há corpo sem cabeça.
Então, se ela é a mãe do corpo, ela também é a mãe da cabeça. Então, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus, ela é a mãe da igreja. Essa é a crucificação. Jesus morre na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, eles vão enterrar Maria. A gente tem a pintura com Maria chorando, né? Descendo com ele da cruz. Mas quando vai para o sepultamento, Maria já não vai. Tanto é que na cena vai dizer que depois que José de Arimateia rolou a pedra, quem ficou com ela foi a Maria Madalena e a outra Maria. E verdade. Quem fala isso é o próprio evangelista João. Então, quando ele fala a outra Maria, não é a mãe de Jesus. Porque a gente sabe que as 3 Marias estavam lá na crucificação. Então, Maria já não está lá. Onde Maria está? As mulheres que ficaram à frente do túmulo, por que ficaram lá? Chorando a morte de Jesus. Sim. Depois elas foram preparar os perfumes. Sim. Para no outro dia, que era o dia da Páscoa, passado o sábado, que é o sábado para o judeu que é a Páscoa, desculpa, durante o sábado da Páscoa elas não fizeram nada, porque o judeu não pode fazer nada, mas aí no domingo de madrugadinha elas foram lá para passar o perfume no Jesus, conforme o costume dos judeus. Se é conforme o costume dos judeus de sepultamento, essas mulheres não esperavam que Jesus ressuscitaria. Porque tanto é que elas foram lá passar perfume no corpo dele. Maria, a mãe, não foi. Ou então as mulheres que resistiram bravamente até o final na cruz, não acreditaram na ressurreição. E a Maria não... Por que não acreditaram na ressurreição? E a gente sabe porque elas ficaram no túmulo, foram lá no túmulo, elas queriam passar perfume no corpo de Jesus, então elas esqueceram a ressurreição. Sim. Mas Maria, mãe de Jesus, não foi ao túmulo, porque ela sabia que ele ressuscitaria. Ela teve fé até o último instante. E os homens? Onde os homens estavam? Trancados com medo. Não é isso? Medrosão. Porque Jesus ressuscita na Páscoa. Os homens estão fazendo o quê? Estão trancados de medo. Então, o que a gente conclui? Que no final, a destruição da igreja vai sendo assim, né? Jesus morreu ali. A gente tem Jesus. Os crentes vão sumindo, até que fica só um. Maria. Ela que nunca desconfiou. Se a história é um rocambole, vai começar tudo. Vamos lá agora para o período da aparição de Jesus para Santa Margarida Maria de Alacoque. Ele disse: tempos maus estão vindo. Vocês vão se destruir. E aí a gente percebe a igreja inteirinha, com o protestantismo, a igreja inteirinha se dilacerando, sobrando nada. Cadê os apóstolos? No meio da Revolução Francesa, a gente tem os cristãos mártires morrendo. Cadê a igreja? A igreja sumiu, não tem mais ninguém. Só sobrou quem? Maria. E é ela que aparece. Bora. Vamos, gente, tô com vocês. Agora é ela que aparece. Então a gente tem a primeira aparição dessa sequência que a gente vai falar a partir de agora, é a aparição da medalha milagrosa. Depois vai vir La Salette, na França. Depois vai vir Lourdes. São as 3 aparições na França. Estão todas conectadas. E a coroação dessas aparições vai ser em Fátima, em Portugal. Nossa. Que é essa sequência. Então, por isso que é Maria que aparece. E aí agora a gente começa a falar Precisava que da medalha milagrosa. renascesse algo, né? E nasceu de Nossa Senhora novamente. Bom até aqui, né? Bora. Bom demais. E aí a gente entra na cena uma personagem. Qual é o nome dela? Santa Catarina de Laboré. Santa Catarina de Laboré. Acertei? Eu tava aqui antes de começar com aquela Laboré. Laboré. E qual é o nome do lugar que Nossa Senhora aparece? Agora você tá fazendo demais, mas não faz pergunta não. Na França, em algum lugar da França. Rodebach. Rodebach. Verdade. Gente, pensa num cara que é ruim de nome. Tenta anotar, tem anotações. Nem em português. Nem vai. Quanto mais em francês. Já piorou. Eu também imaginava de francês. Laboré. Rodebach. Lembra que a santidade, ela tem que existir, né? E ela se manifesta muito cedo. E o engraçado é que sempre vem de uma criança, algo que tá bem forte ali, às vezes, nessas aparições, né? É porque a santidade, ela aparece cedo. O que acontece com muitos santos é que, às vezes, eles resistem, porque a forma como ele vivia. É o caso de Santo Agostinho, por exemplo, né? A santidade vai manifestar lá na frente. Fica clara, né?
Fica mais visível, visível lá na frente. Mas ela já estava ali. Ela já estava ali. Tanto é que Santo Agostinho ficava buscando Deus a todo momento. É que ele buscava por caminhos errados. Ele era o cu do conto. Ele vai caindo por caminhos errados, mas não dá pra dizer que ele não buscava. Ele tentava buscar, mas era sempre no percurso. Dava tudo errado. Mas depois ele se encontrou. Quando ele encontra Santo Ambrósio, a vida dele se arruma. Mas a grande maioria dos santos se manifesta muito cedo. Então, Santa Catarina Laboré, com 9 anos de idade, ela fica órfã. Sim. E aí ela pega a imagem de Nossa... Fica órfã de mãe, né? O pai ainda tá vivo. Ela pega a imagem de Nossa Senhora e diz: agora tu és a minha mãe. Tu és a minha mãe. É uma cena muito uma coisa tão bonita, muito cedo, né? Desculpa, muito cedo, uma cena muito bonita, muito novinha, 9 anos. A irmã dela vai pro convento e ela e a outra irmã precisam cuidar da casa, porque a irmã dela vai pro convento. Então, ela já é uma mística, né? Ela já tem... e, além disso, ela tem uma espiritualidade muito desenvolvida. A história corre um pouquinho e ela tem um sonho, né? Ela tem um sonho. E, nesse sonho, ela vê um velho. Esse velho... Foi muito interessante. A hora que eu tava falando, velho. Mas continua. Conta aí, Ale. Não, pode ir. Deixa você. O engraçado é quando ela olha, ela fala: já vi esse cara aí, irmão. Mas isso é depois. Porque primeiro, no sonho, ela não sabe quem é. Não sabia quem era. Ela vê o velho. Muito. O velho fala pra ela: fala comigo. Ela foge e vai cuidar de um doente. No sonho, né? Sim. No sonho, ela vai cuidar de um doente. Aí o velho fala pra ela: bonito, se você cuidar de um doente, é isso mesmo. Mas vai chegar um momento que a gente vai se encontrar. Um dia. Cedo ou tarde. Então, ela já... recebe a primeira comunhão muito cedo, ela passa a ir à missa todos os dias, ela tá ali com 12 anos, 4h30 da manhã, né? Ela vai todo dia à missa. Peraí, rapidinho, só colocando aqui, tá dizendo o seguinte, uma coisa bem interessante do sonho, né? Que diz assim, no caso, ela assustada, afasta do velho, né? No caso, e ainda sonhando, de repente aparecia na casa de um doente. Lá encontrava novamente o misterioso, no caso, o sacerdote, né? Que traz aqui. Ele diz: minha filha, agora tu foges, mas no futuro será feliz vindo até mim. Deus te designou sobre ti e jamais esqueça disso. Olha só. É muito intenso esse contato com ele, né? É forte, né? Uma coisa... Ficou muito real aquele sonho, né? Muito forte. Porque não era um sonho, era uma revelação, né? Era uma conversa já. Uma coisa é você ter um sonho, uma coisa é ter uma revelação. Hoje nós nos distinguimos tanto quanto a isso, né? Sim. Porque é raro isso acontecer. Mas em sonhos no passado, ainda mais ela tão fervorosa com Nossa Senhora, né? Sim. Nossa, chega a arrepia, mano. Ela é tão fervorosa. E é interessante porque é o seguinte, ela na Eucaristia, depois quando ela é ordenada não, depois que ela entra pro noviciato, né? Ela vê Jesus na Eucaristia todos os dias. Igualzinho Santa Catarina Maria de Alacoque. Ela vê Jesus na Eucaristia. Essa pegada, que nem eu sempre falo quando São os místicos. Nós vamos animar, né? O céu e a terra, nós estamos juntos, né? Estamos ligados, né? As pessoas que têm esse dom, de fato, fazem isso, né? Conseguem fazer isso. Então, ali ela, nesse sonho, ainda novinha, ela fica pensando nisso, né? Muito, ela não sabe do que é. E ela quer entrar pro convento de todo jeito. Ela viaja, vai para casa de uma família ali em Paris e era até meio maltratada ali na família e tudo mais, e ela passa a conhecer o serviço dos Irmãos da Caridade. Aí ela vai visitar o convento dos Irmãos da Caridade, é na hora que ela vê o quadro. Falou: quem é esse mano aqui, irmão? Nos nossos dias, né? Quem que é esse cara? Aí ela vê no quadro o velho que ela viu no sonho. Aí a hora fala assim: quem é? Aí falam pra ela: é o São Vicente de Paulo. E aí que ela... Que até então ela nunca não sabia quem era. Tá vendo? Se eu tô vendo ele aqui no quadro e ele tinha dito que eu viria até ele, então eu tenho que ficar aqui. Ela pede autorização pro pai e o pai de fato deixa, finalmente, porque o pai estava reticente, o pai não queria que ela entrasse pra ordem, porque o pai dizia: eu já dei uma filha para Deus, vou dar outra. Né? Eu tenho 3, vou dar outra. E ele, enfim, autoriza e ela entra pros Irmãos da Caridade de São Vicente de Paulo, e ela entra pra ordem de São Vicente de Paulo. E já logo quando ela está ali com São Vicente de Paulo, ela vê eles transladando o corpo de São Vicente de Paulo.
E quando o corpo de São Vicente de Paulo passa por ela, ela vê o coração dele saindo várias vezes do corpo, com diferentes tonalidades de vermelho. Então, e ela atribui o vermelho muito escuro ao sofrimento que ele entregava aos pobres, né? Porque a gente tem várias ordens de São Vicente de Paulo aí nas paróquias, né? E quando ela viu o coração mais claro, ela atribuía ao amor, à caridade, à pureza, né? Colocava por esse lado. Então ela via o coração de São Vicente de Paulo ali também. E numa determinada época, eles estão fazendo uma novena por conta do dia de São Vicente de Paulo, né? Porque essa ordem foi fundada por São Vicente de Paulo, a Ordem dos Irmãos da Caridade. Eles estão fazendo uma novena e nessa preparação da novena, a irmã do convento tá falando para ela sobre São Vicente de Paulo e fala com tamanho fervor, e falando o quão São Vicente de Paulo era devoto de Maria. E ela tá falando com tanto fervor que ela fica apaixonada. E ela fala, meu Deus, ela diz, Jesus, eu já te vejo, por que eu não vejo Maria? Falta alguma coisa. Eu quero ver Maria também. Ela é minha mãe desde pequenininha e eu nunca vi Maria. Eu vejo Jesus e não vejo Maria. E aí a irmã superiora dá para eles um pedacinho da roupa, né, do São Vicente de Paulo para as noviças. E aí ela vai e leva esse pedacinho de pano pro quarto. E aí na hora que ela tá no quarto, ela fala, meu, eu já vejo Jesus, eu não vejo Maria, isso não tá certo. E São Vicente de Paulo é muito devoto de Maria. Então, assim, essa relíquia que eu tenho, esse pedacinho de pano, que é uma relíquia de São Vicente de Paulo que eu tenho, tem que me ajudar a ver Maria. E ela vai e engole o pedaço de pano. E vai dormir. E dizendo, eu quero ver Maria, eu quero ver Maria, eu quero ver Maria. Ela tava tanto querendo ver Nossa Senhora Maria, né? Que tipo, meu, vou fazer de tudo. Quem sabe assim ela me enxerga, um exemplo. Ela precisa me ver, a gente tem, nesse período, né, e um pouquinho antes disso também, né? E ali você tem, ela já estava tendo as revelações, né? Já estava tendo as revelações. Então, entre as revelações, a gente tem nesse período a revelação da queda do rei Carlos X. Então, isso também acontece nessa profecia. Então, quando ela está ali, enfim, nessa cena que ela vai e deita, ela deita, come o pedacinho de pano e deita. E quando ela está dormindo ali por volta de 11 horas da noite, ela é acordada com a voz de uma criança. Essa parte. O engraçado é que ela também não se hesitou, às vezes, né? Ela foi, ela era uma mística, né? Então ela ouviu uma voz de uma criança num quarto, ela não pensou nada diferente do que algo do céu. Sim, vamos lá. É algo do céu. E aí ela puxa a cortina e tem uma criança, 4 ou 5 anos de idade, que ela atribui como sendo o anjo da guarda dela. E aí o anjo da guarda fala, vamos ver a Nossa Senhora. Nossa, mano. Vamos ver a Nossa Senhora. E ela fala, a gente não pode sair daqui. Senão vão ver a gente, né? Porque eu sou uma noviça, eu não posso ficar andando pelo convento de madrugada quase. E não, pode ficar tranquilo. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, tá tudo resolvido. Fica cegada, só vem. E à medida que ele vai andando, né, as velas vão acendendo. Ele toca na porta da capela, a porta da capela já se abre e todas as velas já estão acesas dentro da capela. Ela fica maravilhada com aquilo. Se ajoelha perto do altar e começa a rezar. E quem vem? Ai, nossa. E ele falando, ela já logo vem. E nada dela vir, né? E ela tá ali rezando. Tipo, tranquila, né? E ela relata que o barulho que ela ouve é um barulho de frufru, né? Porque essa é a palavra em francês, que seria o barulho de um tecido muito suave. O frufru mesmo. Um tecido muito suave. Ela ouve esse barulho, ela tá de olho fechado. Ela ouve esse barulho e aí o anjo fala, eis a Nossa Senhora. Só que ela não levanta o rosto. Nossa, olha. Ele fala com voz de criança, né? Ela não levanta o rosto. Ele fala de novo. Ela não levanta o rosto. Ela não abre os olhos. E aí ele troca a voz com uma voz de homem. E ele fala, eis a Nossa Senhora, eis a Santa Mãe. E aí ela toma um susto e olha. Quando ela olha, a Nossa Senhora está sentada na cadeira. Ela não consegue se conter. Cara, olha a intimidade. Porque a gente estava falando de Santa Catarina Maria... Maria de Lacoque, Margarida Maria de Lacoque, que deitou no peito de Jesus. Olha a intimidade desses santos. Agora, 200 anos depois, Santa Catarina Laboré, ela vê Nossa Senhora e a intimidade é tão grande que ela corre
e deita no colo da Nossa Senhora, nas pernas. Ela põe a mão no joelho da Nossa Senhora e fica olhando. E, cara, imagina, a grande maioria dos santos nem se aproxima. A gente tem as crianças em Fátima entram em êxtase. Ela não, cara, ela corre e põe as mãos na Nossa Senhora. Tipo, vem aqui, minha filha, deixa eu fazer um cafuné em você, né? Um exemplo, né? E aí a gente tem o diálogo delas, então elas estão ali e a gente tem as grandes revelações, né? De que a gente vai ter a queda do reinado e tudo mais. Então, elas estão dessa forma, Nossa Senhora apareceu para ela fica ali em contemplação e depois Nossa Senhora se vai. Nossa Senhora se vai e ela depois ela passa a perceber que já é tipo 2:30 da manhã. Passou muito tempo. E ela nem percebeu. Por um momento. Volta para o quarto, os meses passam. Obviamente, ela passou a ouvir Nossa Senhora nas suas locuções. Imagina você ouvir Nossa Senhora. O tempo passa, ela volta para o quarto, enfim, passam-se os meses. E um dia ela está com as irmãs rezando na capela, à tarde. E aí, de acordo ali com o Santíssimo exposto, ela novamente vê a Nossa Senhora. E o engraçado é que as irmãs vê ela conversando com algo, né? Alguém, e tipo... É uma conversa muito da hora, muito íntima, detalhes ou outro que... E elas ficam olhando, né? Pra saber que... Agora, nessa aparição de Nossa Senhora, é nessa aparição que Nossa Senhora faz as muitas revelações. Por quê? Ela via Jesus na Eucaristia e contava pro orientador espiritual dela, o confessor e orientador espiritual. E ele pedia para ela resistir. Né? É coisa da sua cabeça, resista. Aí toda vez que ela resistia, ela não via Jesus. Mas quando ela não resistia, ela via Jesus. Então, porque o confessor não acreditava. Quando ela viu Nossa Senhora na aparição junto com o anjo, ela contou pro confessor. E o confessor falou, cara, nada da sua cabeça, nada disso aconteceu, você tá viajando, não sei o quê. E ela, não, eu vi Nossa Senhora mesmo, falei com ela. Agora, quando acontece essa aparição quando veio, começa um diálogo muito forte entre elas e que Nossa Senhora ela vem e diz... ela já aparece numa imagem, né? E a famosa imagem da Nossa Senhora em cima do globo, sim, com outro globo na mão. Ela está em cima de um meio globo e com uma serpente embaixo do pé. Ela está pisando a cabeça de uma cobra. Tá, o globo, a cobra e Nossa Senhora pisando em cima da cobra. Que é a leitura que a gente tem tanto no Gênesis, que vai dizer que a mulher vai pisar, você vai morder o calcanhar da mulher e ela vai te pisar a cabeça, como no Apocalipse, a mulher que pisa na cabeça da serpente. Então, a mulher vestida de sol, aí ela aparece radiante, Nossa Senhora está radiante, de branco, com um lenço azul, né, com um véu azul que vai até os pés, e ela está segurando um globo e pisando em cima de outro. E nesse globo ela tem os anéis. Nesses anéis saem raios, e aí ela fala, este raio... Ela pergunta, o que são esses raios? Nossa Senhora diz, são as graças que meus filhos pedem, as bênçãos que eles pedem, são as orações, é a minha intercessão. E é isso que ela vai contando, e ela diz, faça essa imagem para os meus filhos, né? Uma medalha dessa forma. E aí em volta dela faz uma moldura. Sim. Essa moldura é oval e na moldura está escrito ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que é a imagem de hoje, no caso, que todo mundo usa. Sim, só que concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, o concebida sem pecado seria o Imaculada Conceição. Certo. Mas o dogma da Imaculada Conceição não havia sido proclamado até agora. Foi agora, recente? Não. Assim, 1854. Isso. 20 anos depois dessa aparição que a gente está falando. Mas assim, Portugal já acreditava muito no dogma da Imaculada Conceição, mas ele não era proclamado ainda. Não tinha sido Então tão Maria fixado. aparece ali dizendo, eu sou a Imaculada Conceição. Nossa. Né? Ela diz, né, na aparição está escrito, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E realmente, Fagner, essa relação entre a irmã, a Catarina Laboré. Santa Catarina Laboré, desde quando ela se proclamou, não sei se é a palavra certa, mas falou assim,
Eis agora você é minha mãe. Sim, lá com 9 anos de Lá idade. com 9 anos de idade, ela já começou a ter essa intimidade. E Maria também já deve ter guardado isso no coração dela, né? Eu não tenho dúvida. Para aparecer dessa forma, tudo desse jeito, essa intimidade entre as duas foi algo muito meigo, né? Foi algo bem de mãe e Elas filhas. eram muito próximas. Bem de mãe e filhas, realmente, né? Então acho que deu uma certa Sim, porque liberdade para Nossa Senhora fala o seguinte: cunhe esta medalha, ou seja, mande fabricar essa medalha e distribua para o povo. Quando Nossa Senhora vira a parte das costas do que vai ter na medalha, a gente tem os símbolos todos na medalha. Nós temos as 12 estrelas. Sim. Né, no Apocalipse nós temos a mulher vestida de sol tendo na coroa as 12 estrelas. Então nós temos as 12 estrelas. Nós temos o Imaculado Coração de Jesus. Sim. Deixa eu ver se eu acho. E agora aparece o outro Imaculado Coração. Que é também o coração que não se aguenta de amor. Que é também o coração de Maria. Então a medalha tem as 12 estrelas, tem os dois corações, o Imaculado Coração de Jesus com a coroa de espinhos. Isso. E nós temos o coração de Maria com a lança transpassando o coração. Eu ia falar uma espada, mas que é uma espada, isso. Com a espada transpassando o coração. Isso. Essa cena, até se eu não estiver enganado, ela está em Lucas. Aqui a gente tem a Anunciação. Eu acho que ela não está em Lucas. Ela vai estar apresentando o templo aqui. Aqui, ó. Em Lucas capítulo 2, versículo 33, Maria e José vão apresentar Jesus no templo, né? Certo. Então, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou, porque lembra que tinha o Simeão que estava esperando para ver o Messias. Então Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. A tua alma é a alma de Maria. Sim. Então ali, por isso que aqui na época de Jesus, aqui na medalha, Maria mostra o coração dela transpassado como espada. Uhum. Que é a espada do sofrimento, né? Sim. Por aquele que ama e tudo mais. Então a gente tem o coração de Jesus, que Jesus já tinha mostrado 200 anos na própria França. Ele havia mostrado 200 anos para Santa Margarida Maria de Lacoque, e agora o coração de Maria, porque depois de Jesus, aí ficou só Maria sobrou. Então o coração dela também sofre. Então a medalha tem isso, e a gente tem o símbolo da trave, né, simbolizando um altar, a cruz e o M de Maria. Isso. E o M de Maria. E aí, Ale, essa medalha, Maria pede, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre os sinais dessa medalha, Maria pede que essa medalha seja fabricada. E ela não é fabricada. Né? Ela conta como pro sempre, confessor. Nunca ela conta pro confessor e o confessor não acredita. O confessor não acredita. Como sempre, nunca acreditam de primeira, né? Pra falar a verdade. Sempre tem alguma coisa que vai acontecer para que as pessoas acreditem. Só que Santa Catarina Laboré já havia acertado quando na profecia da queda do rei do Carlos X. Uhum. E agora, nesses 2 anos, a França começa a enfrentar um surto de uma doença terrível chamada cólera. Que é uma doença que mata muito rapidamente por desidratação. Ela dá uma diarreia e vômito muito intenso. E ela é uma doença fruto de baixa higiene. Pensa na cidade toda bagunçada, como estava ali, e a França começa a enfrentar um surto de cólera. E só existe uma instituição que tem hospitais, que naquela época tinha hospitais, que é a Igreja Católica, que são as Santas Casas de Misericórdia.
Então os hospitais estavam lotados e, na verdade, os hospitais não passavam de locais onde as pessoas iam para morrer. Né? Numa doença dessa, não havia outra saída. E ela tanto insiste com o confessor, que o confessor, dentro desse período, vai e conversa com o bispo. O bispo fala, assim, é um sinal de piedade, mal nenhum vai fazer. Sim. E manda fabricar 2.000 medalhas. Quando ele manda fabricar, entrega na mão das irmãs da Casa de Misericórdia e começam a entregar para os doentes e muitas curas começam a acontecer. Aí é o seguinte, ela não, a gente estava falando sobre a parte de misericórdia. Então, muitos milagres, muitas curas começam a acontecer para as pessoas que estão portando aquela medalha, que não se chamava medalha milagrosa. Não, até o momento não. E aí, cara, começou, essa medalha faz milagre, essa medalha é milagrosa, a fama de medalha milagrosa pegou. E realmente a fama de medalha milagrosa pegou. Mesmo. Mas o que fica pra gente são as mensagens que Nossa Senhora deixou. E no momento que ela apareceu. Momentos difíceis, né? Muito. E eu acho que vale a gente refletir um pouco sobre isso, sobre os sinais da medalha e o momento. O momento da França era terrível, são 40 anos pós a Revolução Francesa, e Maria deixa muitos sinais nessa medalha. São muitos sinais. Então, vamos tentar esmiuçar um pouquinho cada um dos sinais. A gente já sabe que as 12 estrelas, a gente já sabe que é a serpente embaixo dos pés, e isso está na Bíblia e tudo certo. Né? É a mulher que pisa na cabeça da serpente e a mulher coroada com as 12 estrelas. Ok, aqui está tudo certo. O coração de Jesus, que é Jesus que sofre, já tinha aparecido com Santa Margarida Maria de Alacoque. Sim. O coração de Maria que sofre com a espada, com a espada transpassada em seu coração. O coração de Maria que sofre com o coração que o transpassa já está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Então, ok, está aqui. Tudo tranquilo. Mas aí a gente tem que entender. Da mesma forma como Jesus se derrama de amor, Maria também se derrama de amor. Também se derrama de amor. Tá bom, tá colocado. Vamos refletir um pouquinho mais. Ela está segurando lá na cruz, né, o sinal, a gente tem a trave, a gente tem um M em volta da cruz. Sim. Por que ela está dizendo que tem aquele M em volta da cruz? É na cruz que Deus, ou que Jesus redimiu a humanidade. Foi o sacrifício, ele morrendo na cruz. E é o sofrimento dele ali, na cruz, simbolizado pelo seu coração que se derrama de amor. Mas o M de Maria, seguindo a profecia que a gente tem aqui, que é a profecia de Simeão, Maria, o sofrimento dela também redimiu. Então Maria ajudou a se juntar. Ela quem redimiu foi Jesus, mas Jesus veio por Maria. Então ela é a corredentora. Porque se não fosse Maria, Jesus não teria nascido. Se ele não tivesse nascido, a redenção não teria vindo. Nossa. Agora tudo se encaixa. Então, ela é co-redentora. Ela participa da redenção. Ela participou da redenção. Por isso que na cruz, depois de Jesus, ninguém sofreu mais que ela. Em ver seu filho sendo espancado, seu filho sendo crucificado, na cruz ninguém sofreu mais que ela. Ninguém. E ainda assim, como ela disse várias vezes no Evangelho, guardava tudo em seu coração. E é o seu coração carregado de esperança, de caridade. Agora aqui, né, a França não estava buscando a fraternidade, ou seja, a entrega ao outro. Sim. Ninguém se entregou mais, depois de Jesus, ninguém se entregou mais ao outro do que Maria. Foi a que ficou mais fixada e forte, né? Quando está falando de igualdade, a França está falando de igualdade, na verdade, quem quis a salvação e a igualdade de todos, o tempo todo foi Maria. E a justiça também veio pelas mãos dela. Jesus é o juiz, mas é ela que entrega a humanidade. Então ela é a corredentora. Esse dogma não está proclamado ainda,
Mas muitos na igreja acreditam que o dogma de corredentora é um dogma que ainda vai ser proclamado em algum dia. A outra parte curiosa são as bênçãos que saem dos anéis, né? As graças que fluem dos anéis. Ela disse, a graça flui do anel. A graça flui das orações que fazem para mim. São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer, tanto no livro O Segredo de Maria, quanto no Tratado da Divina Devoção, ele vai dizer que se engana aquele que pensa que consegue ir a Jesus sem passar por Maria. Ele fala exatamente isso. É impossível que você chegue a Jesus sem Maria. Aí a gente tem que entender, quando Jesus ressuscita, e Jesus diz, eu mandarei para vocês o Paráclito, aguardem aqui. Os apóstolos não sabiam exatamente que Paráclito era esse, e os apóstolos ali logo depois da ressurreição e logo depois da ascensão de Jesus aos céus, por mais que Jesus tenha passado mais 40 dias com esses apóstolos, eles ainda eram as mesmas pessoas. A fé absoluta ainda não tinha vindo. E tanto não tinha vindo que Jesus ressuscitado ficou com eles e dizendo, eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar ao Pai. E quando ele volta aoPai, a gente tem a cena dos apóstolos olhando para o céu do tipo, e aí? E agora? E agora? Desamparados, crianças, cara. Crianças desamparadas. Parece uma criança que se perdeu aos 12 anos de idade na rua. Né? Se você se perde aos 20 anos, você dá um jeito na tua vida. Agora, se você se perde aos 12, você senta no meio fio e começa a chorar. Então, como uma criança que não sabe direito o que vai fazer, e os anjos chegam e dão aquele tapinha, aí, senhores, bora trabalhar, vamos, que vocês têm que fazer o papel. Só que vocês precisam trabalhar, só que eles não têm a força do Espírito para fazer isso. E quem permanece com eles, aqueles próximos 9 dias, intercedendo por eles, é Maria. Porque ela tem mérito a oferecer. Então, os apóstolos estão ali rezando a Deus, mas estão rezando com ela. Uhum. No Ato dos Apóstolos, Lucas enfatiza demais isso. Nos dá a entender com clareza que se ela não estivesse lá, nada ia acontecer. Nada ia acontecer. E realmente acho que sabe por quê? Porque na cena ele fala das outras mulheres, mas ele fala as mulheres e a mãe. Né? Vamos pegar aqui o Ato dos Apóstolos. Comecinho do Ato dos Apóstolos, né? Ele diz, as mulheres e a mãe. Vamos lá, ó. E a ele se manifestou... Assim reunidos, eles, né, que são os apóstolos, o interrogavam, Senhor, porventura, agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Cara, igualzinho a cena dos anjos com os apóstolos no túmulo. Quem que vocês estão procurando aqui? Quem vocês estão procurando ressuscitou. Já foi. Cara, os apóstolos estão sempre atrasados. E aqui é a mesma coisa. Eles não entenderam, eles não entendem a mensagem. Aí depois vem... Voltaram então os apóstolos para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelota e Judas, o irmão do Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, a gente sabe que esses irmãos aqui são os apóstolos e os familiares, e não irmãos. Então, quando Lucas destaca dessa forma, ó, em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio deles, então eles estão aqui
discutindo, fazendo a eleição do próximo apóstolo que vai ficar no lugar de Judas Iscariotes. Aí vem aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Maria está com eles. Sempre, e na todo tempo. aparição da medalha milagrosa, ela diz, flui por mim as graças que vos pedem. Quem dá a graça é Jesus, mas é ela que intercede. Por isso que um dos dogmas diz o seguinte, que ela está no meio da graça. Então, para que a graça venha, você pede para ela intercede junto a Jesus e essa graça flui por ela. A tradição sabe tanto disso, que a quantidade de pessoas que atribuem a Maria as graças recebidas por Jesus, as graças recebidas pela intercessão dela, é imensa. A quantidade de pessoas que diz a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora da Providência, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Nossa Senhora de Fátima. Ela intercedeu por mim e por meio dela eu consegui, a graça foi atingida. Por quê? Porque ela está no meio dessa graça. Paulo vai dizer que as nossas orações sobem em gemidos e dores. Se as nossas orações sobem em gemidos e dores, lembra da Santa Margarida Maria de Lacoque? Que ela disse, que Jesus falou, eu amo demais vocês, mas vocês não colaboram. Vocês não me ajudam, um exemplo, né? E sabe o que é impressionante, cara? Que é impressionante? A Santa Margarida Maria de Lacoque, Jesus fala para ela que a escolheu porque ela é um abismo, olha isso, cara, ela é um abismo de... que ela é uma das menores, assim, de indignidade, você não é digna. Caramba, olha que coisa incrível. A Santa Margarida Maria de Lacoque, que já estava elevadíssima no caminho de santidade, ainda Jesus vai dizer para ela, ainda é indigna. Você não faz parte ainda. Mas foi por isso que eu vim até você. Olha. Cara, se ela ainda não tem a dignidade para estar com Jesus, imagina a gente. Ixi, tá longe, hein? Então, cara, por isso que Paulo vai dizer que as nossas orações sobem em gemidos e dores. Se a gente não for até a mãe e ela levar os pedidos a Jesus, não adianta. A nossa oração não chega. Verdade. A gente fica parecendo o João lá no Apocalipse, que ele sobe aos céus e ele tá no fundo vendo a cena. Quem são esses que estão aqui, né? Caramba, quem são aqueles que estão lá perto do trono? Porque ele mesmo não tá perto do trono. Cara, se João, quando vê o céu, tá distante do trono. Imagina a gente. Tá muito além de João, tô vendo João. Então a gente, por isso que, assim, a escada de Isaac, né? Que no Antigo Testamento, a escada de Jacó, desculpa, que os anjos subiam, né? Que Jacó via a escada, os anjos subindo e descendo para os céus. Jesus vai dizer que ele é a escada. Mas para chegar na escada, a gente tem que passar por uma porta. Sim. E essa porta é Maria. É isso que ela está querendo dizer. Ela está no meio da graça. Ela é a medianeira das graças. Por isso que o dogma de Maria, medianeira de todas as graças, que ainda não foi proclamado, a gente também acredita que ele vai ser proclamado. Logo. Então, esta medalha mostra, a gente acredita, 2 futuros dogmas que a igreja ainda vai proclamar. Tanto a medianeira de todas as graças, como a corredentora. Estão interligadas. Essa aparição, ela veio coroar e resolver o problema que a França estava vivendo naquele momento e dar o norte, o guia para nós. Qual é o norte? A sua salvação virá por Maria. E se você está no desespero, recorra à mãe nesta seguinte oração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E o que é importante, ela diz, né? Maria, interceda por mim e não resolva para mim. Então ela não é a redentora, ela não é a que manda as graças, ela é a que está no meio do caminho. Que recebe então, e transfere. Ela é a nossa advogada. Jesus é o nosso advogado até Deus, né? O Espírito Santo é o nosso advogado até Deus e Maria é a nossa advogada até Jesus. Acho que é isso. E aproveitando, pesquisem também sobre a capela de Nossa Senhora, né? Que está, se não me falha a memória, Notre Dame.
de la Medalha Miraculosa. Tentei, mas depois de A Catedral de Notre Dame, que fica ali pertinho, né? Fica ali, nós pesquisamos bastante as imagens, uma capela super linda, né? Lá também tem histórias que passam sobre ela no YouTube da vida, nas plataformas. Meu, muito show de bola. Recomendo vocês também pesquisarem aí quando estiverem tranquilos. E a gente encadeou essas duas histórias, que é tanto da Santa Margarida Maria de Alacoque quanto de Santa Catarina Laboré, porque as duas, uma fala do Imaculado Coração de Jesus, a outra da Imaculada Coração de Maria. E para concluir, a ordem que Santa Margarida frequentava, do Imaculado Coração de Jesus, foi fundada por São Francisco de Sales, né? E o São Francisco de Sales, quando ele morreu, o túmulo dele foi destruído na Revolução Francesa. Só pra gente entender como a Revolução Francesa de fato é obra do demônio. A gente vai falar daqui pra frente muito de Revolução Francesa, porque a próxima aparição é La Salette e essa história ainda anda. É isso, gente. É isso aí. Obrigado por você acompanhar nós Valeu, até pessoal. aqui. Deus abençoe. Que possamos terminar rezando uma Ave Maria, Como né? sempre. E pedir pra ela que interceda por nós. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se encerra e permanece em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente, galerinha. até mais. Com Tchau, Deus. tchau.